indo direto ao ponto aqui, esse é o mapa de Israel, e quero aproveitar para fazer uma correção. Eu fiz um vídeo há 2 anos atrás, continua online, é um vídeo sobre o mapa errado de Israel. Não vou tirar porque eu não vou esconder meus erros, só que assim, aquele vídeo está errado, esse tem o horário certo. Então, desconsiderem aquele vídeo anterior, ok? Beleza? Bora seguir aqui. Sempre vou começar vendo pelas coisas que mais chamam a atenção no mapa. Tem várias estrelas ativadas aqui. Infelizmente, a maioria delas é péssima. Ah, mas tem Spica conjunto ascendente, que é uma estrela ótima. Tá, eu não vou entrar em detalhes passo a passo, porque isso daqui não é a aula, isso daqui não é conteúdo básico, eu vou direto no ponto. Spica é uma estrela excelente, é a melhor de todas, é proteção. Qual é o problema aqui? É proteção para qualquer tipo de coisa, qualquer que seja a intenção boa ou ruim. Então, se ela dá proteção, ela vai dar proteção tanto para a pessoa que faz o bem, quanto para a pessoa que faz o mal. Para o país que vai agir com uma política de boa vizinhança ou para um país que vai agir de política de má vizinhança. Ah, isso define? Não, isso não define. Isso cria uma condição. O mapa nunca define as coisas, vai juntando tijolinho por tijolinho para conseguir ter uma imagem melhor das condições gerais. Seguindo, outro ponto que me chamou muita atenção aqui nesse mapa, a estrela Procyon, que está conjunta com o meio do céu. Ela é uma estrela maléfica. Eu vou ler o resumo aqui para não perder nenhum detalhe. Violência, malevolência repentina, preferência repentina pelo esforço, elevação que termina em desastre, no caso aqui uma ascensão que termina mal, que termina em desastre, perigo de mordidas de cachorro e hidrofobia. Isso aqui não cabe porque a gente está vendo a estrela num cenário de astrologia mundial, não no mapa pessoal. No mapa pessoal seria um perigo de mordida de cachorro, sim. Torna seus nativos petulantes, atrevidos, tontos, de natureza fraca, tímidos, infelizes, orgulhosos, facilmente irritáveis, descuidados e violentos. Qual é a questão aqui? Não é que tudo isso vai acontecer. A gente vê uma natureza maléfica, violenta, briguenta. Isso é muito complicado, principalmente porque essa estrela está no meio do céu. O meio do céu indica governo, indica figuras de autoridade. Ah, todo mundo é assim? Não necessariamente, mas situações assim acontecem pressionando figuras de autoridade. Mesmo que elas não reajam, mesmo que sejam figuras de autoridade com boas intenções, o tipo de situação perante posições, cargos de governo e autoridade sempre vão tender a vir com esse tipo de provocação. Esse é o ponto importante para ver, porque tem sempre gente achando, ah, então é destino. Não, astrologia não é destino. Eu canso de falar aqui, mas vou ter que ficar falando todos os vídeos até o povo conseguir botar isso na cabeça. Existe sim um risco. De novo, vou comentar aquele exemplo que eu comentei no vídeo anterior. Se você empurrar uma pessoa com um dedo, essa pessoa corre risco de morrer? Dificilmente. Por que eu falo dificilmente? Se essa pessoa tiver labirintite, tiver bêbada na beira de um precipício, basta um empurrão com um dedo para ela morrer. Então, qual é o contexto? Sem contexto, não serve para nada. Lê um mapa puro, você vê um monte de tendências que você não sabe para que direção que elas vão. Então, sem ter uma ideia de quais são as direções disponíveis, quais são as situações no entorno que envolvem esse mapa, você não tem como fazer uma análise astrológica. Voltando aqui. Sol de Israel está muito próximo da estrela Algol. Felizmente não faz conjunção com ela, mas Urano já está passando ali em cima. Esse Sol está na casa 8, que é a casa da morte, perdas, heranças e tudo aquilo que você ganha, recebe ou eventualmente arranca dos outros para si. Tudo depende da intenção. Então, assim, de novo, o mapa não é destino, não dá para bater o martelo se é bonzinho ou se é mal. Julgamento de valor a gente não faz aqui. A gente faz julgamento de circunstâncias que vão ser favoráveis ou desfavoráveis, o tipo de circunstância e como que isso pode se manifestar no contexto de cada situação. Esse Sol na casa 8 já está recebendo conjunção de Urano, que está em trânsito ali em cima. Urano, que significa rupturas, rompantes, surtos, explosões. Tudo isso cabe dentro da situação que já está acontecendo lá. E dentro também do cenário que eu já tinha comentado um dia antes do eclipse no vídeo que eu falei, vou deixar nos cards no final, quando eu falei agora vai ficar feio. Eu falei que ia ser uma grande descida cada vez para situações mais tensas e maiores conflitos e violência pelo mundo no geral. A coisa está acontecendo conforme previsto, conforme avisado e também conforme previsto lá atrás, há 2 anos, mais de 2 anos, até foi em agosto de 2021, quando eu fiz um vídeo avisando sobre esse tipo de coisa para o cenário mundial do período de 2024 a 2026. Eu tenho voltado a falar sobre isso. Agora que eu estou fazendo aqui com foco no mapa de Israel, como que esse mapa vai ser afetado dentro dessas situações e dentro do contexto em que Israel se insere na geopolítica. Qual é o grande desafio aqui? Como Urano tem a ver com rupturas, então a possibilidade de rupturas de contratos, de rupturas de cargos
de rupturas de situações de confiança e até rupturas dentro do governo, com cargos de vices ou assessores, alguma traição nesse sentido também é esperável. Por quê? Porque o Sol rege a casa 11, a casa 11 é a casa do vice, a casa do parlamento, é a casa dos fiéis escudeiros do governo. Há um risco sério de problemas, até de atentados, porque esse Sol que rege a casa 11 está na casa da morte. Urano pode mexer com isso, tanto com a figura de poder, quanto também atentados contra os fiéis escudeiros, que poderiam ser pessoas tentando puxar o tapete. A situação é muito tensa, é muito complicada, é muito perigosa lá, e isso se estende até final de 2025, virando para 2026. Lembrando daquilo que eu já falei, Júpiter vai passar ali junto com Urano, batendo em cima desse Sol, não direto, mas em cima desse Algol, e está muito próximo desse Sol, e significa assim uma ampliação desses riscos, e depois o Marte, que é o executor mesmo, e que já é naturalmente um representante de violência. Seguindo para um outro ponto bem interessante aqui. E agora um recado rápido para você que gosta do meu jeito de explicar astrologia. Clica aqui embaixo, no primeiro comentário, no link que vai levar para o meu curso básico de astrologia tradicional. Te espero lá. E agora de volta para o vídeo. Marte está conjunto com a estrela Régulus, que traz fama, fortuna e poder. E também muita inveja e muito ataque e muito ódio vindo de outros. Justamente por conta dessa discrepância, desse super destaque da fama, fortuna e poder. Régulus é uma estrela boa? No geral, sim, porque fama, fortuna e poder ajudam bastante, mas também vira alvo de ataques. Então, novamente, conjunto com Marte, que ainda é um planeta naturalmente associado à violência, isso não vai vir de forma fácil. E isso acontece na casa 11. Em princípio, a gente vai conhecer a casa 11 como a casa dos amigos, mas é muito importante a gente entender que, para a astrologia mundial, a casa 11 é a casa do suporte do governo. Ou seja, como já falei antes, dos fiéis escudeiros do governo. Pode ser a base da aliança, pode ser o vice, pode ser o congresso. É tudo aquilo que der suporte para o governo. Isso é bem complicado dentro dessa estrutura do mapa, naturalmente, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a situação. Dentro de um ambiente desse, que o céu astrológico ainda é mais tenso, isso piora bastante. E por último, por mais que essa estrela não esteja ativada no momento, Israel tem Terebelium no fundo do céu. Terebelium é uma estrela que está associada a ganhos repentinos seguidos de grandes quedas, mais ou menos parecido com o Próximo, a qual faz oposição a Terebelium. O Próximo está no meio do céu, Terebelium está no fundo do céu. A casa 4, que é o fundo do céu, está associada com território, terras e subsolo. Ainda que isso não esteja ativado no momento, há sempre um risco de problemas com fronteiras e territórios. E essa política de expansão de assentamentos, tanto na Cisjordânia quanto essa invasão de Gaza, isso pode ser um indicativo de, sim, um sucesso, mas de curto período e correndo um risco de uma puxada de tapete bem violenta. E é isso que, infelizmente, o cenário parece oferecer. É isso, espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. Clica no joinha, compartilha com seus amigos, clica também aqui embaixo no primeiro comentário que vai ter o link para o meu curso básico de astrologia tradicional e a gente se vê no próximo vídeo.